Quando Elias está fraco, angustiado no deserto, debaixo de um zimbro, o texto diz: e pediu a morte. Se ele pediu, é porque ele está orando. Ele deixou o moço e falou com Deus sozinho. Os crentes que oram já descobriram que o segredo da oração é a oração em segredo. Elias quer ficar só, Elias quer orar só, e ele aproveita a solidão para orar. Muitos dentre nós, nos momentos de solidão, um escapismo atual é colocar no Facebook, né? Se sentindo só. Elias, na solidão, ora. Paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa para reunidos cultuarmos a Jesus e também assim poder pregar a sua poderosa palavra. Era para estarmos juntos ontem à noite, mas eu tive dificuldade no aeroporto da cidade onde eu estava para sair de lá. Tive que permanecer lá, mas graças a Deus chegamos aqui hoje para falar a sua bendita palavra. Eu gostaria que, se possível, obrigado, se possível, você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. No primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Pode deixar assim. Obrigado. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, por favor. O versículo 1 diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Por favor, irmãos. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, eu quero expressar a minha gratidão pela vida do pastor Pedro Cavalcante. Meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me é dada, a todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Aos obreiros Marcos Antônio, pastor Alfredo, Luiz de Melo. Acertei? Obrigado, pastor, pela oportunidade de estarmos juntos, servindo ao povo que Deus lhe tem confiado. A toda a equipe, o Pedro. Quem é o Pedro? O irmão Pedro, que me apresentaram ali quando eu estava entrando. Meu muito obrigado, irmão Pedro. E quem fala comigo no celular é o Marcos. É isso? Tá certo. Ao varão que foi nos buscar, que Jesus também o recompense, o nome dele é o Ítalo. Meu muito obrigado, Ítalo. Deus abençoe. Depois da pregação, pastor Kleber Maia, prazer revê-lo. Que o Senhor continue te usando cada vez mais. Depois da pregação, tem um tema de um livro meu disponível,
Princípios da Liderança de Paulo. Os irmãos que quiserem adquirir, procure-nos, por favor. Queridos, pela primeira vez, a Bíblia Sagrada associa a proclamação profética e sofrimento. O ministério de Elias se assemelha ao ministério de Cristo, dos apóstolos e da igreja. Enquanto houve a proclamação de uma palavra fidedigna, houve oposição, houve sofrimento. O compromisso pela verdade pode ser um estilo de vida correto, mas não é um estilo de vida fácil para se escolher. Viver a verdade, pregar a verdade, viver em Cristo é felicidade, mas não é facilidade. Por isso nós precisamos de firmeza e constância. Nesse texto de 1 Reis 19, há muitas falas, há muitas comunicações. Nossa vida, nossos sentimentos, nossas decisões, frustrações, sucessos, se passam por palavras faladas ou ouvidas, assimiladas ou rejeitadas. Deus é um ser que se comunica. Todas as coisas foram criadas e são sustentadas pelo poder da sua palavra. Para a criação do ser humano, Deus comunicou: façamos. Cristo é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra escrita. A igreja tem a missão de anunciar ou mostrar ao mundo a palavra. Nós, como povo de Deus, vivemos, somos, nos movemos através das comunicações. Um dos modos de entendermos um texto sagrado, para facilitar a nossa compreensão em partes, é analisar as palavras faladas nas narrativas. Quem está falando? O que está sendo falado? 1 Reis 19 se constrói assim. Acabe começa falando. Jezabel manda falar. Elias fala. O anjo fala. E Deus fala. Elias enfrenta um sistema que se opõe ao que é chamado por alguns teólogos de javismo, um estilo de vida que cultua apenas Jeová. Elias confronta o palácio, os reis e os falsos profetas. No momento em que há um encontro entre Elias e os falsos profetas, na dependência de Deus em oração, Deus mostra que Elias é verdadeiro profeta. E Deus mostra que ele é o verdadeiro Deus. De que forma os irmãos lembram? Respondendo com fogo. Depois do juízo estabelecido por Elias contra os profetas de Baal, ao fio da espada,
Acabe vai a Jezabel, que era a sacerdotisa, e naquele momento em que eles lideram a nação de Israel, Acabe não lidera conforme os reis deveriam liderar, se submetendo à palavra, à lei de Deus. E Jezabel tem uma forte influência sobre seu marido e faz com que a nação se torne idólatra. Acabe sente a necessidade de comunicar a Jezabel o resultado da espada do juízo de Elias. Ele vai passar para Jezabel como Elias humilhou os profetas, não apenas orando para que Deus respondesse com fogo, mas matando os falsos profetas ao fio da espada. Ele está temeroso, pois é covarde. Ela é maligna. E a comunicação de Acabe para com Jezabel está no versículo 1. Ele fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Esse tudo quanto Elias havia feito vem a partir do capítulo 18, onde Elias e o Acabe se encontram. Depois tem o culto no Carmelo, onde Baal é desmascarado, os profetas sustentados por Acabe e Jezabel são desprezados por Elias e pelo povo, pois foi o povo que trouxe os falsos profetas para que Elias os matasse. Capítulo 18, versículo 40. Mas é o nome de Elias que é citado diante de Jezabel, que já o odeia. Quando Acabe dá detalhes da missão e ação de Elias contra os falsos, ele conclui que os falsos profetas foram mortos ao fio da espada. Repito, a espada de Elias foi o juízo de Deus contra os falsos profetas, que sustentados por Acabe e Jezabel, fazia o povo tropeçar, se distanciar do verdadeiro Deus. Essa é a primeira comunicação do texto. Se fala do que o profeta fez, mas não como uma missão de justiça. É um anúncio como uma satisfação, para que Jezabel tome uma atitude que ele não consegue tomar. Ele conhece a mulher que tem. Como ele quer que Elias pague pelo que fez, ele não toma atitude por si próprio. Comunica a ela, porque nela há malignidade de sobra para fazer com que Elias sofra por ter representado o juízo de Deus. Agora nós temos a segunda fala do texto. Jezabel fala. Acabe falou que fogo do céu desceu, os deuses foram envergonhados. E a vergonha dos deuses é declarada pela vergonha de seus falsos profetas. Profetas envergonhados envergonham seus deuses falsos, porque representantes elevam ou derrubam o moral daqueles a quem representa. Ela acabou de ouvir falar que os deuses foram envergonhados, pois o texto diz no versículo 1 que ele contou tudo que Elias fez e como matara os profetas. Apesar dela ouvir que os falsos profetas foram envergonhados e que falsos deuses também foram assim envergonhados,
Na comunicação de Jezabel, no versículo 2, ela manda um mensageiro a Elias. Ela se vale dos falsos deuses, repito, mesmo sabendo que foram envergonhados. Ela se vale dos falsos deuses para ameaçar o profeta. Versículo 2: assim me façam os deuses, assim como você fez com os meus profetas. Assim me façam os deuses e outro tanto. Ô mulher encapetada. O que ela está dizendo é que os deuses dobrem a dor, a angústia em mim, se amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a deles. Se amanhã, a estas horas, você não estiver morto como os profetas que você matou, que os deuses que acabaram de serem envergonhados, façam o mesmo que você fez e até pior comigo. Sabe o que ela está dizendo? Eu prometo diante de Baal. Sabe quando tu diz assim, diante de Deus? Ela está dizendo, diante de Baal. Esses deuses, está comprovado que não existem, não são verdadeiros. Baal acabou de ser humilhado, mas mesmo assim, ela não deixa de orar em nome de um Deus falso. É incrível como os pagãos, mesmo vendo gesso, pedra, pau, não vê, não fala, não ouve, não anda, adoram seus ídolos com mais fervor do que alguns crentes que sabem que só o seu Deus é vivo. Olha a firmeza e a constância de Jezabel com o ídolo. Eu fiz um texto que Maria merece o nosso respeito, mas não a nossa adoração. De que Maria não é salvadora, ela mesma se reconheceu pecadora e dependente da graça. E que, na tradição da igreja primitiva, não havia culto a ídolo algum, nem lembrança de pessoas relevantes sendo cultuadas. Apenas Cristo e o Pai pelo poder do Espírito. O que foi de idólatra vindo do meu Instagram para perturbar o juízo, para defender um falso ídolo. Nesse sentido, vale lembrar o que Jesus disse, que filhos das trevas são mais prudentes que filhos da luz, pois se esforçam até mais para se manterem apegados aos seus falsos cultos e falsos deuses. Vi um mormon sendo entrevistado, e a pergunta foi: se você pudesse fazer parte de outra igreja, qual delas você escolheria? Ele disse: não tem como eu fazer parte de uma outra igreja, pois só a minha é verdadeira. E crentes que já viveram tantas coisas com Jesus estão pensando em desviar. Largam Jesus por causa de um namoro que não deu certo, porque não lhe venderam fiado na cantina,
Porque um falso profeta liberou uma profecia, a profecia não cumpriu e aí sua cobiça não foi alimentada. Meu Deus! A cada 5 minutos morre um crente em algum lugar do mundo por perseguição. E crente no Brasil, abrindo mão de Jesus, sem sofrer o que esses crentes sofrem. Jezabel sabe, está ouvindo falar, e quem os envergonhou foi Elias. E mesmo assim, ela ora em nome dos deuses. Porque o mundo é agarrado e teimoso, mas a igreja em Cristo é perseverante. O ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ama foi desmascarada. Repito. O ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ama foi desmascarada. Ama tanto a mentira que não consegue abrir mão da verdade. Ela ama tanto os falsos profetas e o falso ídolo que ela odeia o verdadeiro profeta. Fira os falsos profetas e os seguidores deles tentarão te ferir. Porque todo profeta é um traficante espiritual que alimenta o vício chamado cobiça de uma geração materialista. Esse meu profeta me faz sentir bem. Esse meu profeta não me confronta. Esse meu profeta não me lembra da cruz. Se você fala contra estes como Acabe e Jezabel se levantarão contra você. E a igreja precisa entender que isso é normal, porque o mundo caído odeia a verdade, e defende a mentira. Ela está querendo defender deuses que acabaram de ser envergonhados e profetas que não são profetas verdadeiros. E quem vai sofrer? Elias. Quem ama seus pecados odiará quem prega contra eles. Lutero disse a Filipe Melancton: pregue de tal forma que se as pessoas não odiarem seus próprios pecados, odiarão você. Com esse desejo de matar Elias, ela quer colocar Elias no mesmo nível dos deuses, sem vida. Mas o que não existe não pode destruir o que existe. O que não tem vida não pode destruir o que é vivo. O que é da mentira não pode destruir quem é da verdade. Quem é de baixo não destrói quem veio de cima. Do mesmo modo, Jesus era perseguido. E em João capítulo 8, ele disse aos seus perseguidores: vós sois de baixo, eu sou de cima. Jesus disse aos discípulos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Como que o mundo nos odeia? O mundo nos rejeita. Quando a igreja prega a verdade sobre família, o mundo a rejeitará. Quando a igreja anuncia que só Jesus salva, só pela graça o homem é salvo, só em Cristo há salvação, a igreja começa a ser rejeitada. Se a igreja, que é baluarte da verdade, coluna e baluarte da verdade, exercer essa missão, o mundo a rejeitará.
Não sei se vocês me viram falar. A equipe que cuida do meu Instagram disse: pastor, a saúde do seu Instagram não está legal. Aí brincando com eles eu disse: dá de pirona. Porque eu sabia onde eles iriam chegar. Não, pastor, é sério. Eu falei: fale. Aí disseram: temos que amenizar. Eu falei: o quê? O jeito da pregação. Os temas abordados. Por quê? Porque a saúde não está legal. Eu falei: o que é a doença do Instagram? Perder 5 a 7 mil seguidores mensais. Eu falei: e eu estou com 2.800.000? É, pastor. Eu falei: ô glória. Se eu perco 5 a 7 mil, estou com isso tudo, imagine. Aí ela falou: e é verdade, imagine. Eu disse: pois é, vou continuar perdendo. Quem é de baixo não vai destruir quem foi chamado por aquele que é de cima, irmão. A igreja precisa entender que em Cristo ela será rejeitada, porque o mundo é caído, é inimigo de Deus. Por isso a Bíblia adverte: não ameis esse sistema caído, nem o que nele há. Acabe falou para gerar ódio na Jeza. A Jeza falou, filha do cão, e ameaça o profeta. Quem fala em terceiro lugar? Elias. Quando ele recebe a mensagem, versículo 3, o que vendo ele, vendo o quê? Que ela cumpre as ameaças. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. Esse se foi, fugiu mesmo. Enfrentou os falsos profetas, enfrentou o sistema, enfrentou falso ídolo, invocou fogo do céu e desceu. Mas a palavra da Jeza fez Elias fugir. Não guarde as armas depois de uma grande vitória, irmão. Por isso, Tiago, nos exortando a orar, no capítulo 5 da carta que leva o seu nome, diz que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. O mesmo que estava arrebentando no Carmelo, agora está com medo de morrer, porque essa mulher maligna, vendo ele, correu, se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. A angústia é tanta que ele diz: eu quero ficar sozinho, e olha para o rapaz que o ajuda e diz: me deixa só. E o que é que o rapaz disse? Tudo bem, vou te deixar só. Quando Elias está fraco, angustiado no deserto, debaixo de um zimbro, o texto diz: e pediu a morte. Se ele pediu, é porque ele está orando. Ele deixou o moço e falou com Deus sozinho. Os crentes que oram já descobriram que o segredo da oração é a oração em segredo. Elias quer ficar só, Elias quer orar só, e ele aproveita a solidão para orar. Muitos dentre nós, nos momentos de solidão, um escapismo atual é colocar no Facebook, né? Se sentindo só. Elias, na solidão, ora. E a Bíblia nos manda aproveitar tal oportunidade, ou nem aproveitar, às vezes fazer isso de modo intencional. Mateus capítulo 6, versículo 6, quando fores orar, entra em teu aposento, e fechando a porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Elias, em sua tristeza, ora, mas ele ora, me ajude por favor, eu quero uma resposta sua. Se ele está orando, ele está falando com quem?
Jezabel disse assim: eu vou te matar. Aí Elias foge para não morrer. Mas quando ele vai orar, ele diz: eu quero morrer. Parece que ele está confuso, porém, há uma profundidade na oração dele. Por quê? Porque ele ora dizendo: toma agora a minha vida. Ele está dizendo com as suas palavras de fraqueza, que para ele, quem tem a autoridade sobre sua vida, não é Jezabel, é só o Senhor. Eu te peço, é tanta angústia, que ele não quer mais continuar, ele não quer mais perseverar, em si, ele perde a constância, toma agora a minha vida. Ele está dizendo: só um tem poder sobre a minha vida. Elias ora e ora como um frustrado, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está se comparando. Senhor, Abraão, Isaac, Jacó resistiram. Senhor, José resistiu. Eu não consigo. Não sou melhor do que eles. Não sou mais forte do que eles. Eles enfrentaram muita coisa, mas o que eu estou enfrentando, ninguém nunca enfrentou para resistir. O que eu estou enfrentando, ninguém nunca enfrentou para permanecer. Talvez você esteja dizendo isso. Só Deus sabe o que eu estou passando. Falar é fácil, cantar é fácil, mas passar pelo que eu passei é complicado. Pois é, meu irmão, ninguém, nunca sofreu nem sofrerá como o nosso Cristo na cruz. E o sofrimento não foi por ele, foi em nosso favor. E sabe por que ele ressuscitou? Para te capacitar a vencer nas lutas e nos sofrimentos também. Ele rogou ao Pai e enviou o Consolador, aquele que ajuda na dor, aquele que consola na dor. Então, pelo poder do Espírito Santo, escute o que eu vou lhe dizer: quem passa pelo que poucos passam, chegarão onde poucos conseguirão chegar. Elias ora como um frustrado. Nem parece ser o mesmo Elias. Mas é aqui que Deus vai mudá-lo. Elias está fraco, mas está orando. Eu vou repetir isso. Elias está fraco, mas está orando. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé, irmãos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, disse 3 vezes, capítulo 12, 3 vezes eu orei para que o Senhor afastasse esse espinho da minha carne, mas o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa, se revela na sua fraqueza. Um crente fraco orando, irmão, imagine os demônios vendo essa situação e dizendo: olha lá, está orando, mas está fraco. O que adianta? Você está orando, mas você está fraca. Está cantando esses hinos, mas você está fraco. Mas a visão de Deus é o contrário. Está fraco, mas está orando. Está fraca, mas está orando. Isso é oração, dependência de Deus. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Eu vou perguntar só para quem está ligado. Não me estressa não. Quem falou primeiro? Opa, quem falou primeiro? Quem falou 2? Jeza. Quem falou terceiro? Agora o nível muda.
Teve gente que não pegou, mas vai pegar agora. Já basta. Para mim acabou. Não consigo continuar mais. Toma agora a minha vida. Deitou e dormiu. Então veio um anjo do Senhor e lhe disse: oh, aleluia! Olha que coisa linda, pastor Kleber. Acabe está falando, o anjo calado. Jeza está falando, o anjo calado. Quando Elias ora, Jeová diz: desce. Enquanto a igreja não orava em Atos 12, o anjo não desceu para livrar Pedro. A igreja colocou o joelho no chão, o anjo desceu e livrou Pedro da prisão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele envia seus anjos em favor da igreja. Alguém ainda acredita? Eu creio que anjos são ministros de Deus em favor daqueles que vão herdar a salvação. Aí o anjo olha para ele no versículo 5 e diz assim: levanta e come. Por que o anjo falou levanta e come? Porque ele estava dormindo. Então o anjo deixou ele dormir. Tu está pensando em desistir, mas às vezes o que tu precisa é do que Elias estava precisando: descansar. Está escrito aqui, ó, versículo 5: deitou, dormiu. Depois que ele dormiu, o anjo o tocou e disse: levanta, come. Aí ele olhou, o que tinha? Pão cozido sobre brasa e botija de água. Comeu, guti, 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 dormiu de novo. Cansado. Como Deus cuida dos seus. Quando ele descansou, aí o anjo veio pela segunda vez. O tocou e disse: olha a palavra do anjo agora. A primeira foi só isso: levanta e come. Aí o anjo deixou o bichinho descansar de novo. Aí na segunda a palavra foi: levanta, come mais, porque longa é a tua caminhada. O anjo está contrariando Elias e Jezabel. Porque Jezabel falou assim, pastor, para ele: amanhã tu está morto. Aí o anjo vem e disse: hoje já é amanhã, continua. Longa é a tua caminhada. Jezabel disse: amanhã acaba. E a Bíblia diz que ele caminhou no versículo 4, um dia. O anjo está dizendo: a palavra de Jeza já não vale mais nada. Se Baal existisse, iria acontecer com ela, pela mão de Baal, o que ela falou. Mas a palavra de Jeza não tem peso nenhum. Só que ela disse que hoje, em nome dos deuses, tu estarias morto. E eu estou aqui lhe dizendo que você ainda tem muita coisa para experimentar. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que perseverar até o fim será salvo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Ele disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. E Paulo escreveu nesse texto aqui: por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Longa é a tua caminhada. Aleluia. Jesus está curando alguém aqui hoje.
Jesus está curando a sua alma e está lhe dizendo: tem muita coisa que eu vou realizar na sua vida, através da sua vida. Quem acredita, irmão, que Jesus está renovando as nossas forças? Os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, subir com asas como águia. Confia em Deus. Elias, sua caminhada é longa. Acabe disse: os profetas acabaram. Jezabel disse: amanhã Elias está acabado. Elias disse: para mim acabou. Aí vem um anjo e diz: não acabou não, continua. A caminhada continua. Ele desistiu. Ele pediu para morrer. Vou perguntar para vocês: se ele pediu para morrer, ele desistiu, sim ou não? Já basta, acabou. Ele desistiu. Mas o anjo não desiste dele. O anjo toca uma, ele dorme. O anjo toca de novo, diz: vaza. Do que Elias precisava? Primeiro, descansar. Segundo, caminhar. Caminhou 40 dias e 40 noites, porque aquela comida não era normal. Está escrito: levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Ah, irmão, tem uma comida que é mais forte do que aquela. É a palavra do Senhor. A igreja está de pé por causa dessa palavra. Os imperadores caíram, mas a igreja que está firmada nela está de pé. Coliseu de Roma é só museu, mas a igreja está de pé. Quem se firma na palavra, ela é rocha que sustenta. Ela é pão e mel que alimenta. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Vai dormir de novo. Você está cansado. Quem está preparado para dar glória a Deus? Eu estou. Por quê, pastor? Por causa do versículo 9. Elias já está aqui, dentro dele, tá? Dentro dele já tem a palavra de Jezabel. Dentro dele tem a palavra dele. Já basta, pois ele vai falar isso na caverna. Dentro dele tem a palavra do anjo. A caminhada é longa. Versículo 9. Veio a ele a palavra do Senhor. Aleluia. 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 Posso ilustrar? Do jeito mais simples, diga amém. Faz assim comigo, estende a mão assim. Fala: Jezabel falou. Sobe. Fala: Elias falou. O anjo falou. Eu pergunto a essa igreja pentecostal: quem falou por último? Podem falar o que quiserem, você pode falar o que quiser, mas a última palavra, a palavra certa, a palavra que define, vem dele. Você pode murmurar, pode reclamar, podem xingar, podem amaldiçoar, mas é a palavra dele que determina, que garante, que dá a palavra final. Elias! Aleluia! A
palavra de Jezabel fez ele para o deserto, a palavra do anjo fez ele dormir, comer e andar. Mas mesmo assim, essas palavras ainda o permitiram entrar na caverna. Ele entrou na caverna, versículo 10. Só ficou eu. Versículo 14. Eu fiquei só. Todas aquelas palavras mantiveram Elias desanimado. Mas olha a palavra de Deus. Que fazes aqui? Eu vou falar como nós falamos. O que você está fazendo aqui? Que fazes? Aí o crente não me toque. O bebê que pensa que igreja é berçário já está preocupado com o que eu faço. Eu só valho minhas obras. Só quer o que eu faço. Olha o que Deus está falando para um camarada que está pedindo a morte. O que você está fazendo? Em outras palavras, nessa caverna você não está fazendo, mas eu não te chamei para ficar sem fazer. Eu te chamei para sempre estar fazendo a obra. Eu te chamei para sempre estar fazendo alguma coisa. O que você está fazendo? Chorando. O que você está fazendo? Pensando em desistir. O que você está fazendo? Para mim não dá mais. O anjo te tocou, te deu comida, falou que tu ia caminhar, falou que a caminhada é longa. Tu ainda está na caverna. Toma uma atitude, rapaz. O que você está fazendo? Eu te quero se movendo, Elias. Irmão, eu quero que você entenda, irmã, tome um choque de Bíblia. Ninguém tem dó de mim, tem ou não? Salvou você, te encheu com o Espírito, te deu essa família. Já falou para tu descansar. E ainda está teimando, pensando em desistir. Não vai não. Não vai não. Deus vai te perturbar dentro dessa caverna. Eu quero você se movendo. O anjo manda ele acordar. Ele caminha 40 dias, entra na caverna e Deus diz: o que você está fazendo? Crente tem paz espiritual, férias espiritual não. Descansar ele deixa. Férias de Jesus, férias de oração. O capeta não tira férias, tu vai tirar, irmão. Você não está fazendo nada aqui. Mas é porque enquanto eu estou aqui, Jezabel não acha eu. Ah, então se ela não te procura é porque você não está incomodando ela. Então eu quero ela te perseguindo sempre. Por quê? Porque você só não vai incomodá-la se você for do mesmo jeito. Você só não incomoda esse sistema caído se você andar na mesma linha. Se você anda no caminho, se você se detém no caminho, se você se assenta na roda, aí você não incomoda. Sai da caverna para incomodar. Eu te chamei para incomodá-los. Irmão, tu sabia que foi o Satanás que fez o capeta, perdão, tu sabia que não foi o Satanás que veio perturbar Jó sozinho? Foi Deus que incitou. O diabo entrou lá no meio dos anjos, Senhor, de onde tu vem? Aí ele de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus, viste? Imagine Jó olhando dizendo, me deixa quieto.
se tu tiver paradinho demais, até o diabo poderá ser um instrumento de Deus para te despertar. Ah, pastor, só esse texto não serviu. Eu dou outro, Atos 9. O Senhor se falou para Ananias, falou assim para Ananias, Jesus, ó, eu vou mostrar para Saulo o quanto deve padecer pelo meu nome. Foi Jesus que falou. Eu já falei aqui o texto, 2 Coríntios 12, olha Paulo, para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele sabia até quantas vezes ele já tinha orado para Deus tirar o espinho. 3 vezes orei para que o Senhor o afastasse de mim. Aí o Senhor disse assim, o espinho eu não vou tirar não, mas a graça está aí. Tu toma jeito, irmão. Porque o próprio Deus se opõe ao crente que não faz nada. Canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. O meu irmão estava virando desigrejado. Aí na ceia, a bateria vazia. Aí eu mandei a foto da bateria vazia. Aí ele entendeu o recado e me respondeu assim no WhatsApp. Sentiu minha falta porque a bateria está vazia, né? Falei, é. Aí ele, então, o meu valor está no que eu faço? Eu disse, é. Quem nada faz, nada vale. Não é para tu não, é para ele. Aí ele perguntou assim, e Deus é assim? Eu falei, nós somos assim. Aí ele, me prove. Estressadão mesmo, com raivinha. Não troca de time, mas da igreja, né? De time não troca, de político não troca. A prova vem, não vou mais para a igreja. Não entendo. Falei, eu provo. Bora jogar. 2 irmãos conversando, bora jogar? Bora. Falei, nós o amamos porque ele nos amou. Aí ele disse, não entendi. Eu disse, tá vendo? Tu só o ama porque ele te amou. Então você o ama pelo que ele... Aí eu ganhei o debate. Nós estamos aqui porque a graça nos capacita, porque Cristo nos atrai, porque o Espírito nos santifica. É Deus fazendo, irmão. Aí você quer ser a 4ª pessoa agora, não é mais Trindade, é não sei o que mais lá com tu. Porque tu quer ser amada pelo que é. E o que é que tu é? Pó! Mas mesmo assim, ele vai atrás de você na caverna. Porque ele te ama. Deixa eu perguntar, só para quem lê Bíblia, Deus tinha mais quantos mil? 7.000. Ó, Senhor, só ficou eu. Deus disse a Elias, tem mais 7.000. Versículo 18. Eu fiz ficar 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, oi Senhor, eu tenho 7.000. Mas mesmo assim eu vim atrás de você na caverna. Aleluia. É graça. Oh meu Deus.
Eu quero que você entenda isso, Jesus. Abre a mente da gente, Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Olha que coisa linda. Bora lá? Eu começo e você conclui. Que fazes... Só a segunda parte. Que fazes... Legal. Que fazes... Deus não disse o que fazes aí. Deus disse o que fazes. Aleluia! Isso não é emocionalismo barato, isso me impacta. Porque se ele dissesse o que fazes aí, ele estava dizendo, tu está aí e eu estou cá. Você está distante, eu também. Mas quando ele disse o que fazes aqui, sabe o que ele estava dizendo? Enquanto você estava arrebentando no Carmelo, eu estava contigo. Agora que você está na caverna pensando em desistir, você pensa que eu te abandonei. Eu não te abandonei, eu estou aqui na caverna com você. Elias! O que você está fazendo aqui? Deus não desiste dos seus. Não desista de Deus. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Deus veio atrás de você hoje. Versículo 15. Volta pelo teu caminho. Pelo caminho que você escolheu. Vem, unge Azael, unge Jeú, e separa Eliseu, profeta em teu lugar. Irmão, eu estou encerrando, está acabando o texto, eu tenho que encerrar a mensagem. Isso é lindo. Você sai dessa caverna mais capacitado, porque agora você vai gerar líderes. Ele pega a capa e separa Eliseu, versículo 19. Eliseu segue e nunca mais desistiu. Eliseu rompeu com o passado e seguiu Elias para continuar o ministério. Eu disse que eu estava encerrando. Lembra do início? Quando Elias estava triste, lá no início, ele falou assim para o seu servo que o servia: fica aqui, me deixa só. E o rapaz o deixou só. Agora Elias está para ser tomado e ele sente isso. Capítulo 2 de 2º livro dos Reis. Havendo o Senhor de elevar Elias, partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica aqui, que eu vou para Betel. A Eliseu disse: fico não. Vive o Senhor e vive a tua alma. Eu não te deixarei. Aí Elias diz no 4: fica aqui que eu vou para Jericó. Ele disse: deixo não. Não te deixo, vou contigo. Depois ele diz no 6: fica que eu vou para o Jordão. Fico não, eu não vou te deixar, eu vou para o Jordão com você.
Como Deus é lindo para não deixar a gente desistir. Alguém já está pegando isso. Alguém já está tomando posse. Lá no 19 ele disse, fica. E o camarada disse, tá bom, fique só. Mas agora Deus levantou alguém que quando ele disse assim, ó, me deixa só, não te deixarei. Eu vou contigo até a subida. Que Deus levante quem caminhe contigo. A igreja é esse povo levantado por Deus para caminhar uns com os outros, para não deixarmos os outros desistirem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, nos ordena que permaneçamos congregando, para que exortemos uns aos outros a não desistirem, a continuarem com Deus. Só que Jesus enviou o amigo fiel, e ele disse que este nunca nos deixaria. Esse amigo é mais fiel, se é que eu posso dizer assim, do que o amigo de Elias. Esse amigo não é Eliseu, não é Josué, não é Silas, é o Espírito Santo. Estará convosco e estará em vós para sempre. A palavra de Deus para a sua vida hoje é: compare o que falam com o que Deus diz. Jovens, irmãs, irmãos, pega todas as palavras que estão falando e compara com a palavra de Deus. Se não se encaixa com o que Deus diz, todas essas outras palavras é para te fazer cair. Essa é a única que vai te manter de pé. Minha palavra como amigo, como esposo, como pai, como pastor, tem que ser conforme o que Deus diz. O que Deus disse assemelhou-se ao que o anjo disse. O céu não desistiu de você, Elias. Continue apesar da pressão do mundo, Elias. Quem entendeu essa palavra? Fique em pé, por favor. Ó Senhor. Só quem sente o peso da chamada já pensou em desistir. Tire do coração dessa irmã, tire do coração desse irmão, tire do coração desse jovem esse desejo de desistência. Coloca nele, Jesus, a resistência que vem pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja sai daqui hoje crendo que a palavra certa é aquela que vem do Senhor.